Existe um instante quase invisível entre o pensamento e a ação. Um espaço minúsculo, silencioso, mas capaz de decidir destinos inteiros. É nesse espaço que a maioria das pessoas perde a própria vida, não porque morrem, mas porque deixam de viver. Por quê? No momento em que um pensamento nasce, ele já carrega em si o poder de criar ou destruir. Você está a um pensamento de distância da vida que sempre quis. Não de um ano, não de um plano, não de uma oportunidade, apenas de um pensamento. Um novo modo de ver o mundo, de ver a si mesmo, de interpretar o que te acontece. As pessoas acreditam que o sucesso é uma estrada longa, tortuosa e distante. Mas o sucesso é apenas o reflexo de um estado mental. Tudo o que você possui, tudo o que você sente, tudo o que você vive, nasceu primeiro como um pensamento. O universo inteiro foi moldado por mentes que ousaram pensar diferente. Pense por um momento. Toda invenção humana, da roda à eletricidade, da arte ao império, começou com uma ideia. E toda ruína humana, guerras, miséria, medo, também começou com uma ideia. O pensamento é a matéria-prima da realidade. E se a sua vida ainda não reflete o que você sonha, é porque seus pensamentos ainda não se alinharam com o que você deseja. O mundo externo é apenas o eco do que você permite ecoar dentro de si. E o mais trágico é que muitos passam a vida inteira tentando mudar o eco, quando deveriam mudar a voz que produz. Você já percebeu que, quando muda sua forma de pensar sobre algo, tudo muda, mesmo que nada mude de fato. Um obstáculo deixa de parecer um muro e se torna um degrau. Um fracasso deixa de ser uma sentença e se transforma em lição. Uma perda deixa de ser o fim e passa a ser o início de um novo capítulo. Essa é a alquimia dos grandes. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas poucos entenderam a profundidade dessa frase. Conceber é da forma mental. Acreditar é da vida emocional. Conquistar é apenas colher o inevitável. É por isso que a mente é o verdadeiro campo de batalha. Não é contra os outros que você luta. É contra as ideias invisíveis que o mantém pequeno, cansado e preso à mediocridade. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha é simples. Um decide que o pensamento é o comando da ação. O outro permite que o pensamento seja o argumento da desistência. Quando você começa a observar seus próprios pensamentos, percebe que muitos deles nem são seus. São ecos de vozes antigas, da infância, da sociedade, da cultura, que você aceitou sem questionar. Você não é bom o bastante. Isso não é para você. Você precisa ter sorte. Dinheiro é para poucos. Essas frases se tornaram muros mentais. Mas o que você não percebeu é que os tijolos desses muros são feitos de pensamento. E o que é feito de pensamento pode ser desfeito por pensamento. A mente humana é o mais poderoso laboratório de transformação já criado. Mas a maioria vive como se fosse apenas uma máquina de repetição. Pensando o mesmo todos os dias, sentindo o mesmo, fazendo o mesmo e esperando resultados diferentes. Isso não é azar, é hábito mental. E hábito mental é o solo onde nascem todas as realidades. Você não precisa de mais tempo, de mais dinheiro, de mais oportunidades. Você precisa de um pensamento novo, um que desperte algo dentro de você e te obrigue a agir como quem já é. Porque a mente acredita primeiro, o corpo apenas segue. Pense nas pessoas que mudaram o mundo. Elas não começaram com recursos. Começaram com uma visão, com a crença profunda de que o invisível podia se tornar real. E é assim que tudo começa, com uma ideia tão poderosa que não te deixa dormir, tão viva que te obriga a se mover. Mas a maioria não chega a esse ponto porque não aprende a dominar o próprio diálogo interno. Aquele monólogo silencioso que você tem quando ninguém mais ouve. O que você diz a si mesmo quando falha. O que você acredita sobre o que merece. Esse é o seu verdadeiro código-fonte. E enquanto você não reescrevê-lo, sua vida continuará rodando o mesmo programa. A autossabotagem não nasce da fraqueza. Ela nasce do condicionamento. Você não se sabota porque quer fracassar. Você se sabota porque, em algum nível, aprendeu a associar sucesso com dor, rejeição ou culpa. E até que você mude o significado dessas associações,
Seu cérebro continuará te protegendo do sucesso. Sim, te protegendo. Porque, para ele, segurança é prioridade. E o desconhecido, mesmo sendo sucesso, é assustador. Então o segredo está em reprogramar o que significa vencer, em ensinar a mente que a expansão é segura, que a abundância é natural, que o crescimento é inevitável. E isso começa por um único pensamento: eu mereço o que desejo. Mas não basta repetir, é preciso acreditar até os ossos. A fé racional é inútil. A fé emocional move montanhas. Você precisa sentir o pensamento, não apenas pensá-lo. Quando o pensamento se funde com a emoção, nasce a convicção. E a convicção é o ponto onde o invisível começa a se materializar. Pense no fogo. Ele só existe quando há combustível, calor e oxigênio. Da mesma forma, o sucesso só existe quando há pensamento, emoção e ação. Retire qualquer um desses elementos e o fogo apaga. O pensamento é a centelha. A emoção é o combustível. A ação é o oxigênio. Juntos, eles criam a chama que molda destinos. Mas a maioria tenta agir sem sentir e sentir sem pensar. E é por isso que vivem em ciclos de tentativa e erro. Você precisa alinhar os três: mente, coração e movimento. Quando isso acontece, o universo inteiro se curva à sua frequência. Você já notou que quando alguém realmente acredita em algo, tudo parece conspirar a favor? Não é coincidência, é coerência. A coerência entre pensamento e sentimento cria uma energia que o mundo reconhece. Você começa a atrair pessoas, oportunidades e sincronicidades que refletem o que vibra. Esse é o verdadeiro significado da lei da atração. Não um desejo místico, mas uma lei de correspondência vibracional. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E ser é uma decisão. Você decide ser confiante antes de ter resultados. Decide ser disciplinado antes de ter motivação. Decide ser grato antes de ter motivos. Porque o ser precede o ter. Quem espera se sentir pronto antes de agir, morre esperando. A clareza vem com o movimento, não com o tempo. O tempo não cura a indecisão, ele apenas a torna mais confortável. A ação, sim, é o antídoto da dúvida. Por quê? Quando você se move, o universo responde. Mas talvez o seu maior desafio não seja agir, e sim sustentar a visão. Quando o resultado não vem rápido, a mente tenta negociar com a desistência. Ela sussurra: talvez não seja para mim. Mas é exatamente nesse instante que o seu destino está sendo testado. Não é o universo que te testa, é você mesmo, para ver se realmente acredita. Todo grande salto é precedido por um momento de silêncio, de aparente estagnação. É o intervalo entre plantar e colher. E muitos desistem nesse intervalo porque não entendem que o invisível está trabalhando em silêncio. As raízes crescem antes do tronco. O ouro se forma antes de ser encontrado. E o milagre acontece antes de ser visto. Você não precisa ver o resultado para acreditar. Você precisa acreditar para ver o resultado. Essa é a inversão que muda tudo. Se você soubesse o poder que seus pensamentos têm, escolheria cada um com reverência. Pensaria como quem constrói e não como quem reclama. Sentiria como quem cria e não como quem falta. Falaria como quem comanda e não como quem implora. Porque a mente é um templo e cada pensamento é uma oração. E o universo ouve cada uma delas, mesmo a que você repete em silêncio. A pergunta é: o que você tem rezado ultimamente? Medo ou fé? Dúvida ou decisão? Escassez ou abundância? O mundo não te dá o que você quer. Ele te devolve o que você emite. E toda emissão começa dentro. Um pensamento de coragem é mais forte que 1000 de medo. Um pensamento de gratidão é mais poderoso que um de reclamação. Um pensamento de propósito pode mudar o rumo de uma existência inteira. Tudo começa quando você percebe que o impossível é apenas o não tentado e que a vida que você deseja já existe. Ela apenas espera o momento em que você se torna a pessoa capaz de vivê-la. E isso, meu amigo, começa agora, com um único pensamento. A transformação começa no invisível. Sempre. As pessoas olham para os resultados, acreditam que ali está o milagre, mas o milagre já havia acontecido antes, dentro da mente de quem acreditou, mesmo sem provas.
O invisível é o berço de todas as conquistas humanas. E é lá, no silêncio dos seus pensamentos, que o seu novo mundo está sendo gestado agora. Mas para que o novo nasça, o velho precisa morrer. E é por isso que crescer dói. Não é o crescimento em si que machuca, é o desprendimento do que te mantinha pequeno. A mente, acostumada à segurança do conhecido, tenta resistir. Ela cria desculpas, racionalizações, medos disfarçados de prudência. Mas nada disso é verdade. Tudo é apenas defesa. Defesa contra o novo, contra o desconhecido, contra a versão mais forte de você mesmo. E aqui está a verdade: ninguém nasce pronto. A prontidão é construída no fogo da decisão. Você nunca se sentirá completamente preparado, mas é a decisão que te torna digno, não a preparação. A coragem vem primeiro, o conforto depois. E, ironicamente, quando o conforto chega, você já está mirando um novo desafio, porque a alma humana foi feita para expandir. Cada desafio que surge não é um castigo, é um chamado. A vida está te convidando a provar que a sua fé é real. E quando você entende isso, o sofrimento muda de significado. Ele deixa de ser punição e se torna lapidação. O fogo que parecia te destruir é o mesmo que te purifica. A dor que parecia te quebrar é a mesma que te molda. Tudo que a vida te entrega é a ferramenta, até o caos. Você já percebeu que os momentos mais difíceis são também os mais decisivos? É nas crises que nascem os novos pensamentos, as novas perspectivas, os novos caminhos. Porque a dor te obriga a olhar para dentro. E, lá dentro, mora a chave que sempre esteve escondida, o poder de escolher o que pensar. Quando tudo desaba, a mente busca culpa, mas o sábio busca sentido. E o sentido transforma a queda em impulso. Quem entende o propósito da dor, transcende a dor. É por isso que alguns saem das cinzas mais fortes do que nunca. Porque não se perguntam por que isso aconteceu comigo, mas sim para que isso aconteceu comigo. E essa pequena mudança de pergunta cria um novo universo. Tudo o que te acontece é matéria bruta. O significado que você dá é o escultor. E é por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e sair com destinos opostos. Uma se torna amarga, a outra se torna sábia. A diferença não está no que viveram, mas no que pensaram sobre o que viveram. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe pensar sobre o que te aconteceu. Essa é a liberdade suprema, o livre-arbítrio do pensamento. E quem domina esse poder se torna imparável, porque nada mais pode controlá-lo. Nem o medo, nem o passado, nem as circunstâncias. Mas dominar o pensamento não é reprimir a emoção, é compreendê-la, integrá-la e redirecioná-la. A raiva, por exemplo, é energia. Quando reprimida, destrói. Quando canalizada, constrói impérios. O medo, quando compreendido, se transforma em prudência. A tristeza, quando aceita, se torna profundidade. Cada emoção é uma força crua esperando um pensamento que lhe dê forma. Você é o escultor do próprio interior. E o martelo que esculpe sua alma se chama decisão. Decisão de mudar o que pensa. Decisão de agir mesmo sem garantias. Decisão de permanecer mesmo quando o mundo duvida. E é aqui que entra a disciplina, a ponte entre o pensamento e a realização. Porque o pensamento cria a visão, mas a disciplina constrói o caminho. Você pode pensar grande o quanto quiser, mas sem disciplina, continuará apenas sonhando. O sonho é o projeto, a disciplina é a execução. E não existe disciplina sem clareza. Clareza é saber o que realmente importa. É saber o que dizer não para preservar o que vale o sim. É entender que cada escolha é uma renúncia e que o preço do sucesso não é sofrimento, é foco. A clareza é uma forma de poder silencioso. Quando você sabe o que quer, o mundo para de te distrair. A opinião dos outros perde força. O medo de errar perde espaço. E o ruído do mundo fica distante. Porque quem tem direção não se perde no barulho. Mas a clareza não vem do acaso. Ela nasce da quietude. É quando você silencia o mundo lá fora que começa a ouvir a própria voz interior. E essa voz não grita, ela sussurra. Ela fala baixo, porque só os comprometidos param para ouvi-la. É a voz do seu propósito,
a bússola da sua alma. Propósito não é o que você faz, é o porquê de fazer. Quando o porquê é forte, o como se revela. É por isso que tantas pessoas desistem, porque nunca descobriram o motivo que as fazia começar. O propósito é o combustível da disciplina. Sem ele, você se exaure. Com ele, você se expande. A verdadeira força não vem da motivação. A motivação é passageira, muda com o clima, com o humor, com os resultados. A força real vem do propósito, porque o propósito é inabalável. Ele é a raiz que segura a árvore nas tempestades. Enquanto os ventos arrancam folhas e quebram galhos, a raiz permanece. Assim é o propósito, invisível, mas vital. E quando você vive com propósito, até o sofrimento ganha sentido. Você suporta a dor com dignidade, porque entende o motivo de suportá-la. Você para de fugir dos desafios, porque entende que são parte do chamado. E começa a viver com uma serenidade poderosa. Há de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Mas viver com propósito exige coragem. Coragem para desapontar os outros. Coragem para contrariar o padrão. Coragem para dizer não ao que é confortável e sim ao que é certo. Coragem para ser fiel à própria alma, mesmo quando ninguém entende. Essa é a diferença entre o comum e o extraordinário. O comum busca aceitação. O extraordinário busca realização. E a realização verdadeira nunca vem do que os outros pensam de você, mas do que você pensa de si mesmo quando está em silêncio. Você já percebeu que os momentos mais marcantes da vida acontecem quando você se atreve a ser quem realmente é? Quando ignora o medo de julgamento e age com autenticidade, o universo se reorganiza ao seu redor, porque o universo recompensa a verdade. E a verdade é sempre corajosa. Cada vez que você escolhe ser fiel a si mesmo, o mundo ganha clareza. Cada vez que você se trai para agradar, o mundo perde cor. A autenticidade é a vibração da abundância. E é impossível viver a vida que você deseja enquanto tenta ser a pessoa que os outros esperam. Você está a um pensamento de distância da vida que sempre quis, e esse pensamento é: eu me permito ser quem sou. Tudo que te prende é uma ideia de que você deveria ser diferente. Mas o poder não está em se encaixar, está em se expressar. Você não veio ao mundo para repetir, veio para revelar. Revelar o que só você tem, o que só você sente, o que só você pode oferecer. O verdadeiro sucesso não é acumular, é expandir. Expandir em consciência, em propósito, em presença. É viver de forma tão coerente que até o silêncio transmite força. É fazer do pensamento uma ferramenta de criação, não de comparação. É compreender que o maior luxo da vida é a liberdade interior. Quando você entende isso, a corrida cessa. Você para de correr atrás do sucesso e começa a caminhar com ele. Porque o sucesso não é um destino, é um estado de ser. É a harmonia entre o que você pensa, o que sente e o que faz. E essa harmonia nasce de um único ponto, o pensamento consciente. Tudo o que existe de grandioso nasceu do pensamento disciplinado. A genialidade não é dom, é foco. E o foco é uma decisão repetida diariamente. Quem controla o foco controla o destino. E se há algo que você deve proteger com todas as forças, é sua atenção. Porque onde sua atenção vai, sua energia flui. E onde sua energia flui, sua realidade cresce. Você quer mudar sua vida? Mude o que alimenta sua mente. Pare de consumir pensamentos de escassez, de dúvida, de medo. A sua mente é um jardim. E se você não plantar conscientemente, as ervas daninhas da mediocridade crescerão por conta própria. Elas se alimentam da distração. O sucesso é uma mente limpa, nutrida por pensamento de propósito, gratidão e decisão. Porque o pensamento é a semente, e a colheita é inevitável. E quando você finalmente entende que tudo começa dentro, que cada passo, cada conquista, cada vitória nasce de um único pensamento, o jogo muda. Você deixa de correr atrás da vida e começa a criá-la. Deixa de esperar o momento certo e começa a fazê-lo existir. Você percebe que o impossível nunca foi uma barreira, foi apenas um pensamento que você ainda não teve coragem de desafiar. Então, respire fundo agora e escolha. Escolha pensar grande. Escolha acreditar, mesmo sem garantias. Escolha agir,
mesmo com medo. Porque a vida que você quer já está ao seu alcance. Há uma decisão, há um pensamento, há um instante de fé inabalável. Lembre-se, você está a um pensamento de distância da vida que sempre quis. E o próximo pensamento pode mudar tudo. Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque quando uma mente desperta, o mundo inteiro se transforma junto. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, pense grande, viva consciente e nunca duvide do poder que já habita dentro de você.